Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é bastante conhecido de todos os irmãos. Quando a gente vê a Bíblia, desde o início a gente vê que Deus sempre quis uma aliança com o homem. Todos os dias Deus vinha conversar com Adão e Eva no Éden, mas Adão e Eva quebraram a aliança. Deus os perdoou. Agora eles têm 2 filhos e Caim mata Abel, mesmo sendo repreendido antes por Deus. O que a pastora Márcia acabou de dizer, eu vou só repetir. Deus disse a Caim: se mal fizeres, o pecado jaz à porta. Se bem fizeres, estás salvo. Deus nos alerta, Deus nos orienta. Agora cabe a nós ouvir Deus e obedecer, ou desobedecer e viver um fracasso pela desobediência. Então Caim mata Abel. Deus agora permite que Adão e Eva tenham um outro filho. E esse filho se chamava Sete, o número da perfeição. E a descendência de Sete eram conhecidos como os filhos de Deus. E da descendência de Sete nasceu Enos. E quando Enos nasceu, Enos começa a invocar a Deus, prestar culto a Deus, adorar a Deus. E da geração de Enos nasce Enoque. A Bíblia diz que Enoque anda com Deus, e Deus o toma para si. Da geração de Enoque nasceu Noé, e Noé também andou com Deus. Só que a Bíblia diz que a humanidade peca de tal forma que Deus decide trazer um dilúvio e acabar com a raça humana. Deus ordena que Noé construa uma arca, e Noé constrói uma arca em um local que não tinha rio perto, não tinha mar por perto, e nunca havia caído um pingo de água do céu sobre a terra. Somente o orvalho da manhã que molhava as plantas. Então, quando Noé começa a fazer uma embarcação gigantesca, aleluia, quando Noé começa a advertir o povo que vai haver um dilúvio, o povo tem Noé por louco, por doido, por maluco. Mas a Bíblia diz que, como nos dias de Noé, será a vinda de Jesus. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e não perceberam. Pesado isso, né? Eles não perceberam. Quando deram por si, já estava mais de um dia chovendo, 2 dias, 3, e passaram vários dias chovendo. Fica Noé, sua família. Deus tem uma aliança com Noé, só que Noé sai da arca, planta uma vinha, faz vinho, se embriaga, fica doidão e começa a tirar roupa. Você já viu aquelas pessoas que bebem e tiram roupa? É o mesmo espírito que estava sobre Noé aquele dia. Noé bebe, tira a roupa, e o seu filho Cã vê sua nudez. Os outros filhos, com muito temor, quando vê aquela situação, vêm de costa, pegam a roupa e cobre a nudez de seu pai. Eu não sou extremista, mas eu me escandalizo
quando um pai fica sem roupa na frente de filhos. Isso não deve acontecer. Isso não é uma coisa certa, principalmente para o cristão. O que acontece? Então, Noé, quando está em si, ele provocou aquela situação, mas ele está indignado com o filho. Ele amaldiçoa Canaã, o filho de Cã, que é a descendência futura. E para mim está aqui, você está aqui, os filhos de Cã sem Jafé se relacionaram. Então tem uma geração amaldiçoada e outras gerações abençoadas. Mas entra o pecado novamente no mundo, os homens pecam. Deus até fez aquele arco-íris, nunca havia aparecido um arco-íris no céu. E apareceu, e toda vez que você vê um arco-íris no céu, não simboliza o símbolo de alguma coisa por aí. O arco-íris simboliza a aliança de Deus com o homem, que ele nunca mais destruirá a água com dilúvio. Isso aí de maneira nenhuma. Então o que acontece? Os tempos passam, Deus vê que os homens sempre tentando alguma coisa, e o inimigo vai usar sempre as mesmas estratégias. Lá no Éden, a serpente diz para Eva: olha, pode comer da fruta, porque se tu comer, tu vai ser como Deus. Aleluia. Eu acho que o diabo faz essa tentativa sempre. Por quê? Porque o dia que ele quis ser como Deus, ele foi expulso. Só que não houve perdão para ele. Aí ele tenta colocar na mente do ser humano, para o ser humano tentar fazer o mesmo, para não obter perdão. Ele diz a Eva: olha, se vocês comerem da fruta, vocês serão como Deus, discernirão o bem e o mal. E a Eva come, mas para frustração do diabo, Deus vai lá e perdoa Adão e Eva. Oh, glória! Só que lá na frente, agora, nos dias de Nimrod, eles agora querem construir uma torre para chegar no céu, chegar até onde Deus está. Ou seja, os homens querendo mais uma vez chegar ao trono de Deus, crescer, serem grandes. E toda vez que um ser humano se acha grande demais, lembra o rei de Tiro? O rei de Tiro se achava um Deus. Deus toma o profeta e diz: ei, tu não é um Deus, tu só é um homem. Tem alguém no Brasil que se acha um Deus, a queda dele será grande. Nós veremos com os nossos olhos. Salmos 91, versos 8: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E aqueles que praticam impiedade se acham deuses, a queda deles é enorme. E o que acontece? Quando eles estão construindo uma torre, Deus olha e diz: desçamos e confundamos a língua dos homens. E Deus desce e confunde tudo. Agora o povo fala hebraico, aramaico, grego, inglês, português, espanhol. Surgem as línguas, as nações se dividem. Mas Deus gosta, ou sempre gostou, sempre quis um relacionamento com o ser humano. Deus agora decide escolher um povo para si. E Deus vai numa terra idólatra, em Ur dos Caldeus, e chama um homem por nome de Abrão. Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abrão obedeceu em partes, e a Deus não se pode obedecer em partes. Se Deus mandar tu fazer isso, faça. Se Deus não mandar tu fazer isso, não faça. Aleluia. É ruim para o homem quando ele obedece a Deus em partes. A Bíblia diz que Saul recebe uma ordem de Deus para exterminar com os amalequitas tudo que tinha no meio dos amalequitas e matar o rei Agag. Saul desobedece, poupa as vacas, as ovelhas, traz tudo e ainda traz o rei Agag em vida. E por isso Deus o rejeita.
Então, se Deus te mandar fazer algo, faça. Não obedeça a Deus pela metade. Obedeça a Deus por completo. E nem faça além daquilo que Deus te mandou, né? É aquele tipo de profeta que Deus fala assim: vá lá e diga para o Gabriel, assim diz o Senhor, te farei um pregador do evangelho. Aí ele vai, Deus só mandou ele dizer isso. Ele vai lá, chega e diz, assim diz o Senhor, Deus te fará um pregador do evangelho. E tem mais, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar... E Deus, não, era só um pregador. Mas ele, para mostrar que é profeta, entrega além. Não faça. Se Deus mandar tu falar A, fale A. Agora, se Deus mandar tu falar A, B, C, fale A, B, C. Mas faça o que Deus manda. Abraão obedece a Deus em partes, pregador? Sim, porque Deus mandou ele sair do meio da parentela. Ele sai da terra, obedece a primeira parte, mas não sai do meio da parentela. Por quê? Porque ele carrega Ló consigo. E quando a gente desobedece a Deus, problema. Lá na frente, Abraão tem que entrar em uma guerra que ele não precisava, só por causa de Ló. Aleluia. Lá na frente, Abraão tem que tomar uma decisão séria, porque os pastores de Ló estão brigando com os pastores de Abraão. Não precisava disso. Quando a gente desobedece a Deus, a gente acarreta problemas que eram desnecessários na nossa vida. Então, mais uma vez enfatizando, se Deus falou, obedeça. Oh glória. Deus diz a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Deus quer, eu até preguei sobre isso esses dias aqui nesse púlpito. Falei sobre como surgiu com os egípcios. Foi incrível. Eu falei sobre o destruidor entrar na casa e Deus se antecipar. Você lembra? Quem estava aqui lembra? Deus se antecipar e não deixar o destruidor destruir nada. Irmãos, no outro dia, não foi uma semana depois, um mês depois, no outro dia, aleluia, Deus permitiu que eu saísse de casa, minha esposa saísse de casa e os meus 2 filhos saíssem de casa, no momento que o destruidor pegou um jovem drogado e entrou dentro da minha casa, revirou minha casa todinha, quebrou as coisas do meu banheiro todinho, e eu falei, Jesus dos crentes, me dá graça, porque se tu me der força, eu quebro ele. Então me dê graça, e eu lembrei da palavra que eu tinha pregado. Então quando a gente prega, a gente vai viver o que a gente prega. Então, aleluia, obedeça a palavra de Deus. Deus livrou a gente. Meu filho não estava lá, minha filha não estava lá, nem minha esposa, nem eu, porque olha o problema que isso ia dar. Então Deus se antecipou e não permitiu que o destruidor nos tocasse. Então uma palavra que sai daqui, irmão, ela nunca é em vão. Então por isso que a sua atenção sempre deve ser dobrada sobre a palavra. Então Deus estabeleceu um povo na descendência de Abraão. Deus diz a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Ele ainda tenta uma manobra com Sara, né? Vai pegar Agar. Deus não mandou ele se deitar com Agar, pegar uma concubina, mas ele pega, se deita, nasce Ismael, vira uma nação, também vira, mas é a nação que mais prejudica Israel. Até hoje eles estão lá em guerra, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. A gente sabe disso. Tudo por consequência de querer se antecipar, ou querer fazer algo, manobras que Deus não mandou fazer. Aleluia. Você acredita que tem gente crente, e eu acredito que eu estou falando isso por revelação do Espírito Santo, que é crente, diz que teme a Deus, mas para conquistar alguém, anda visitando aí ambientes
eu não vou dizer de coisa pesada, de simpatias, para ver se atrai a pessoa amada, se consegue a pessoa amada. É bruxaria, macumba e tudo isso mesmo. É um negócio de segurar, irmão, só é profeta. Aleluia. É crente que está na igreja, mas em um determinado momento sai buscando outras coisas, outros deuses. Cuidado, para a mão de Deus não pesar sobre a tua vida. Adorarás só ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então cuidado. Abraão faz uma manobra que vai lhe custar caro, mas Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Através de Sara ele vai ser Sara, depois de muito tempo, já uma senhora, e uma senhora bela, viu? É por isso que a Bíblia manda as mulheres de Deus se vestir igual Sara, porque Sara não era feia. Eu virei crente, agora eu vou andar toda descabelada, vestido rasgado, todo... não, Sara era, pense numa véia top, era Sara, a ponto de Abraão olhar para ela quando chegou lá no Egito e dizer: olha, não diz que é minha esposa não, senão vão me matar e vão te tomar. Quem é que quer tomar uma véia feia de alguém? Sara era bonitona, colocava muita novinha de 15 anos no bolso, viu? Sara era top, se espelhe em Sara. Quando a Bíblia diz para as mulheres de Deus se vestir igual Sara, não está mandando elas se vestir igual uma maluca, não. Está mandando elas andarem bem arrumadas, como servas de Deus, aleluia, sem sensualizar, é claro. Mas olha só, então Sara vai engravidar e vai gerar um filho, Isaac. Aleluia. E o tempo passa. Eu já vi até alguns pregadores dizer que depois que Isaac nasceu, Abraão parou de sacrificar, né? Porque antes Abraão sempre estava fazendo um sacrifício para Deus. Isaac nasceu, ele está curtindo o seu filho, está feliz, esperou tanto tempo para ter o seu filho, mas de repente Deus brada do céu: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e vai à terra de Moriá, em uma das montanhas que eu lhe mostrarei, e o oferece em sacrifício a mim. Abraão não pensa duas vezes. Ele pega o seu filho, pega um jumento, pega um cutelo, pega a lenha e sobe até a terra de Moriá. Deixa os moços ali, diz aos moços: esperem aí que nós subiremos na montanha, adoraremos e voltaremos. E os moços ficam, ele sobe. Quando está chegando lá em cima, aleluia, Isaac sabia quem era seu pai. Isaac sabia que seu pai era um homem de altar. Isaac sabia que o seu pai era um homem de sacrifício. Isaac entendia de sacrifício, porque o seu filho, o meu filho, ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. E isso conta muito. Eu fiquei tão feliz que eu quase explodi de alegria esses dias, porque estava uma roda de pessoas e minha filhinha estava lá no meio, e o pessoal começou a falar de pregadores do Brasil, e alguém começou: o melhor pregador para mim é o Feliciano, outro para mim é o Gilmar Santos, para mim é o Júnior Trovão, para mim é não sei quem, e falando só os caras famosão. E do nada minha filhinha: para mim o melhor pregador é o meu pai. Ô irmão, pense num sorriso que eu dei. Vê se não acaba que ficou feliz. Aleluia. Oh glória. Os nossos filhos sabem quem nós somos. Aleluia. Porque uma coisa é quem sou eu aqui no púlpito, uma coisa é quem sou eu com o microfone na mão.
Outra coisa é quem sou eu com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de faculdade, de escola, com os meus vizinhos. E aí, quem sou eu? Longe da igreja, longe do pastor. Aleluia. Aí o que acontece? Ele entendia de sacrifício, porque o seu pai sacrificava bastante. Ele pergunta: pai, me tira uma dúvida. Eis aqui a lenha e o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o... Olha, eu prego aqui já há mais de 5 anos. Você nunca me viu aqui, e nem em lugar nenhum, falar: aperta seu irmão até ele dar aleluia, balança ele até ele dar glória. Isso é coisa de pregador frouxo. Se a palavra não produzir glória e aleluia, nada mais produz. Mas hoje, só para que fique enfatizado, eu vou te fazer um pedido com carinho. Aleluia, aleluia. Aqui está a lenha e o fogo, mas aonde está o... Fale mais alto: o... Aí a resposta de Abraão é: Deus proverá para si Peraí, olha o que ele diz: Deus proverá para si. Ele não diz: Deus proverá para mim. Ele não diz: Deus proverá para nós. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Quando você pega a primeira palavra da Bíblia Sagrada, em hebraico, Bereshit, né? Começa com B. Quando você pega a última palavra da Bíblia, amém, em hebraico, amém, e faz uma junção da primeira e última sílaba, fica ben, em hebraico, que significa filho. Ou seja, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para o Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então tudo na Bíblia é relacionado ao Filho, a Cristo ressuscitado, a Cristo o Salvador, a Cristo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa pergunta de Isaac aponta para Cristo. A resposta de Abraão aponta para Cristo. E eu te provo na Bíblia. Por que, pregador? Porque a pergunta de Isaac é: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? A resposta de Abraão é: Deus proverá para si. Não é para nós. Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão estende a mão para imolar o menino, o anjo brada: Abraão, Abraão, não toca no menino. Agora eu sei que tu temes a mim. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Abraão olha para cima e por detrás dele tem um carneiro. E qual a diferença, pregador? O carneiro é o macho, a ovelha é a fêmea, e o filhote, se for fêmea, cordeira, se for macho, cordeiro. O que aparece ali não é o cordeiro. Ou seja, a pergunta fica no ar e a resposta fica no ar. Oh glória! Então Deus precisava prover para si um cordeiro. Nós vemos que aqui tinha o fogo, aqui tinha a lenha, aqui tinha o cutelo, mas não tinha o cordeiro. E a igreja, ela precisa ter fogo, ela precisa ter o cutelo. O cutelo é um pequeno machado. Aleluia. A igreja precisa ter lenha.
Já dizia Cícero Nogueira ou Cícero Mendes, se não me falha a memória: a lenha seca representa o crente, a lenha seca representa muito mais. Vamos buscar poder de Deus para vencer a Satanás. Só um pouquinho mais baixo, tecladista. Então a lenha representa o crente. A igreja tem que ter lenha, a igreja tem que ter crente, a igreja tem que ter o cutelo, ou seja, um pequeno machado ou um machado grande. Só que a Bíblia diz que, precisando alargar as tendas, os lenhadores vão cortar lenha e o machado de um deles cai na água e afunda, e ele grita: ai, era emprestado. Oh glória! E Eliseu faz um ato profético e o machado flutua. A primeira verdade que nós precisamos entender é que o machado é emprestado. A lenha, ela representa o crente. Para se ter lenha, tem que ter machado. E o machado representa os dons espirituais, as ferramentas. Só que elas não são minhas, Rivelino, elas não são suas. Você canta para Deus cortar lenha e salvar os crentes. Eu prego para Deus salvar os crentes. Qualquer cantor que tem aí na nação brasileira, ele canta, aleluia, para o crescimento da igreja. Aleluia. Alguns não estão entendendo isso, por isso estão achando que são popstar gospels, artistas gospel. Eu disse algo um dia desses e volto a dizer: o tempo dos profissionais do altar acabou. Aleluia. A mamata dos falsificadores do evangelho vai acabar. Aleluia. Deus irá fazer uma limpeza nos púlpitos da igreja brasileira. Os pilantras da fé que procurem outra coisa para fazer, porque essa geração não será mais enganada. Aleluia. Deus está levantando uma geração que entende que a ferramenta é emprestada, que ele sabe que canta, mas a glória é de Deus, que prega, mas a glória é de Deus, que ora e Deus cura, mas a glória é de Deus. Aleluia. Que pregue, a unção desce, mas a glória é de Deus. Não é nada nosso. E outra, a igreja também tem que ter fogo. A igreja não pode ser fria. O que Deus disse à igreja de Laodiceia? Vocês são mornos, vomitar-te-ei. Uma igreja morna, uma igreja fria. A expressão é até um pouco baixa, mas é real. Deus vomita. Deus não tem parte com a igreja fria. A igreja tem que ser acesa. A igreja tem que ter fogo. E não é fogo estranho não, é fogo genuíno, é fogo verdadeiro. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu vi o pastor Eliseu Rodrigues citar em uma de suas pregações uma frase de John Wesley que dizia: ou você põe fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. A mensagem tem que ter fogo, a pregação tem que ter fogo, o louvor tem que ter fogo, os ministros têm que ter fogo. A Bíblia diz que Deus faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros labareda de fogo. A igreja tem que ter fogo. Mas não adianta ter fogo, ter lenha, oh glória, ter o cutelo e não ter o cordeiro. Traduzindo, não adianta ter crentes, não adianta ter dons espirituais, milagres, sinais. Não adianta ter manifestação de poder, de fogo, se não tiver o Cordeiro Cristo ressuscitado.
Aleluia. Mas esse cordeiro não era qualquer cordeiro, porque Abraão disse: Deus proverá para si. É Deus quem vai prover. Então, os cordeiros que foram oferecidos nos dias de Moisés, na Páscoa, para que se sacrificasse e aspergisse o sangue sobre as portas, todos morreram e estão mortos. Os animais oferecidos por Abraão, todos morreram e estão mortos. Aleluia, oh glória. Os animais oferecidos por Isaac, todos morreram e estão mortos. Os animais oferecidos por Jacó, todos morreram e estão mortos. Os animais oferecidos por Moisés, todos morreram e estão mortos. Os animais oferecidos por todos os sacerdotes que vieram antes de Cristo, todos morreram e estão mortos. Os animais oferecidos por Gideão, os animais oferecidos, aleluia, por todos os que ofereceram sacrifício de alguma forma, todos estão mortos. Deus precisava prover para si um cordeiro, porque o cordeiro ou os animais que ambos ofereciam antes do verdadeiro cordeiro, ele até servia para um perdão de pecado ali, mas depois tinha que oferecer outro, porque aquele já não servia mais. Oh glória, então tinha que estar oferecendo um aqui, outro ali, para perdão, para gratidão, para alegria, para holocausto, e assim vai, e o tempo passando e nada, e a pergunta no ar, e a resposta no ar, aleluia. Onde está o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, mas Deus não proveu. Cadê? Aonde está o cordeiro? Aí de repente tem um culto pegando fogo, oh glória, aleluia. O pregador é de fogo, oh glória, porque a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre e começou a saltar. Quem é ele? João Batista. Ele está no deserto dizendo: quem tem duas túnicas, divida com quem não tem nenhuma, arrependam-se, aleluia, oh glória, oh glória. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele está pregando, descendo o cacete. Aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Importa que eu diminua e que ele apareça. E ele está pregando: se arrependa, raça de cobra, larga o pecado, larga a mentira, larga a inveja, larga a sensualidade, larga a imoralidade. De repente ele para a mensagem, aleluia. Por quê? Porque Deus proveu. Deus proveu para si o que? Ele para o sermão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros anteriores que foram sacrificados estão mortos, mas Deus provê para si, entrega o cordeiro ao sacrifício. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, que baixou total. Entrega o cordeiro ao sacrifício e ele é crucificado. Aleluia. O catolicismo romano diz que Cristo morreu à sexta e ressuscitou ao domingo. Só que quando a gente estuda a fundo, eu já falei muito que Cristo morreu na sexta e ressuscitou ao domingo, mas quando você estuda a fundo, você vai ver que Jesus morreu na quarta-feira, porque ele disse: assim como
Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Jesus vai ficar 3 dias e 3 noites. Ele ressuscita na virada de sábado para domingo, na meia-noite. Se você estudar a fundo, você vai ver que Jesus morreu na quarta e ressuscita na virada da meia-noite, de sábado para domingo. E, oh glória, ele é crucificado. O seu sangue é todo derramado. Oh glória. Só que o sangue dos animais que foram derramados no Antigo Testamento perdoavam pecados. Mas daqui a pouco tinha que procurar outro animal para perdoar os pecados de novo. Porque não salvavam. O sangue que foi derramado e aspergido nas portas livrou eles do anjo destruidor entrar e destruir, mas não os salvou. Oh glória, oh glória. Mas o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, este trouxe um divisor de águas ao mundo. E detalhe, o Cordeiro disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe essa ideia de eu vou para o purgatório e lá eu pago. Não, só existe um caminho para o céu, Cristo. Aleluia. Não existe esse negócio de morrer, aleluia, por sua nação e ir para um céu de 7 virgens. É mentira do diabo. Só vai para o céu através de Cristo. Quem crer na mensagem do Evangelho. Não há penitência que salve o ser humano. Não há dinheiro que salve o ser humano. Não há status que salve o ser humano. Não há influência que salve o ser humano. A única coisa que trouxe salvação foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. O Cordeiro morreu. Aleluia, aleluia. Oh glória. Oh glória, é por isso que toda vez que eu entro em um culto eu falo: Jesus vem, aleluia. Se o cantor Rivelino tivesse faltado aqui, ia fazer falta? Ia, mas a gente cultuaríamos do mesmo jeito. Se eu não tivesse aqui, talvez ia fazer falta? Ia, mas ia ter um pregador aqui pregando do mesmo jeito. Se a pastora Márcia tivesse faltado hoje, ia fazer falta? Ia, mas a gente ia dar procedimento ao culto do mesmo jeito. O único que não pode faltar é o Cordeiro. Oh glória, oh glória. Eu já vi alguns pregadores dizer, e faz sentido. Eles disseram: o inferno não será o pior lugar do mundo, porque as pessoas queimarão. Não, o inferno não será o pior lugar do mundo, ou o lago de fogo, melhor dizendo, porque o inferno vai ser lançado lá. Não será o pior lugar do mundo, porque o fogo não apaga. Aleluia, não é por isso. O lago de fogo não será o pior lugar do mundo, porque o que vai para lá, que não tem um nome no livro da vida, ele perde a imagem e semelhança de Deus, e ele vai ser transformado em um bicho, e o bicho não morre, lá o fogo não se apaga. Mas não é por isso, aleluia. O lago de fogo não será o pior lugar do mundo, porque alguém vai ter fome eterna, vai ter sede eterna, vai ter sofrimento eterno. Não é por isso. O lago de fogo será o pior lugar do mundo, porque o Cordeiro não estará lá, Cristo não estará lá. É por isso que nós não podemos ir para lá. Eu quero estar aonde Jesus está. Quando eu me lembro que João chega no céu e vê um livro atado por 7 selos, e ele pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E a resposta é: ninguém no céu. Essa me assusta. Se a resposta fosse ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém debaixo das águas, eu não assustaria não. Mas ninguém no céu, aleluia, é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Que conversa é essa? Quando João ouve isso, ele chora desesperadamente. Mas de repente alguém vem e diz: não chores, João, porque o Cordeiro que foi morto e reviveu,
Esse é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Porque eu não abro mão da presença do Cordeiro? Porque o que ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém debaixo das águas faz, o Cordeiro faz. O Cordeiro faz. O Cordeiro faz. O Cordeiro faz. O Cordeiro crucificado na cruz. O sacrifício que Deus proveu para si. Ele trouxe para os que creem salvação. Para os que não creem, juízo eterno. O ato de Deus de oferecer seu filho na cruz do Calvário servirá naquele grande dia para a salvação de uns e perdição de outros. A mensagem da cruz que é anunciada ao mundo, e muitas pessoas estão aí zombando, ridicularizando, vão para o carnaval aí e zombam do cristianismo, zombam de Cristo na cruz do Calvário. Vocês viram o MST, a publicação que eles fizeram ontem, antes de ontem? Uns homens olhando para Jesus e dizendo: bandido bom é bandido morto, tirando sarro, zombando de Cristo. Mas isso servirá no dia do juízo, para a salvação de alguns e para a perdição e juízo de outros. A mensagem do evangelho pregada, aleluia, ela servirá para a salvação, oh glória, dos santos, mas ela servirá também para juízo dos profanos. A mensagem do evangelho pregada, ela servirá para a salvação das virgens prudentes, mas servirá para a perdição das virgens loucas. A mensagem do evangelho pregada, ela servirá para a salvação dos poucos que entram pela porta estreita, mas servirá para juízo dos muitos que vão pelos caminhos largos. A mensagem do evangelho pregada, ela servirá para a salvação das ovelhas, mas servirá para juízo e perdição dos bodes. A mensagem do evangelho pregada, ela servirá para a salvação dos pecadores arrependidos, mas ela servirá de juízo para os amantes dos pecados. Oh glória! A mensagem do evangelho pregada servirá para a salvação dos que servem a Deus e para juízo e condenação eterna dos que não servem. A mensagem de Cristo pregada, ela serve para a salvação dos justos que foram justificados em Cristo Jesus, mas ela servirá também para a condenação dos injustos. A mensagem do evangelho pregada, aleluia, ela servirá, aleluia, para a salvação daqueles que permanecerem, e servirá para juízo daqueles que não permanecerem. Aleluia. A mensagem do evangelho pregada, ela servirá para a salvação dos pastores verdadeiros, mas ela servirá de juízo para os mercenários, os falsos pastores. A palavra do evangelho pregada, ela vai servir para a salvação dos profetas verdadeiros, mas ela também vai servir para juízo dos falsos. A palavra do evangelho pregada, ela vai servir para a salvação dos que adoram somente a Deus, mas ela também servirá para juízo e condenação dos que praticam a idolatria. A mensagem do evangelho pregada, aleluia, oh glória, ela servirá de salvação para a igreja de Cristo, aleluia, mas ela servirá de condenação para os simpatizantes da igreja, para aqueles que vão para o culto, mas não são igreja, que frequentaram a igreja, mas não são igreja. Então, pelo amor de Deus, arrependa-te, creia no evangelho enquanto é tempo, porque Deus tem salvação.
Deus proveu para si um cordeiro. E o cordeiro que Deus proveu, ele arranca o pecado do mundo. O sangue dele lava as vestes, ainda que sejam vermelhas como a escarlate, se tornam brancas como a neve. O cordeiro que Deus proveu para si pega os amaldiçoados, quebra a maldição e transforma eles em abençoados. O cordeiro que Deus proveu para si, ele cura os enfermos. O cordeiro que Deus proveu para si, ele fundou a igreja. O cordeiro que Deus proveu para si, aleluia, ele venceu o mundo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte. Em toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. O cordeiro que deu para si, aleluia, quando ele recebe toda a autoridade que é lhe dada no céu e na terra, ele é tão maravilhoso que ele não é egoísta. Glória, ele tem todo o poder em suas mãos. Aí ele olha para a verdadeira igreja, oh glória, oh glória, e declara: eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Agora entenda uma coisa, aleluia, não há nada que você possa fazer para se salvar. Que é isso, pregador? O cordeiro já fez. O que a pastora citou aqui de Pedro? Vocês não foram comprados com ouro nem prata, mas com precioso sangue. O cordeiro que Deus proveu para si fez a maior compra da história da humanidade. Ele comprou um povo para si. Mas espera aí, pregador, me explica esse negócio direito, estou entendendo nada. Quer dizer que não tem nada que eu possa fazer para ser salvo? Não, porque ele já fez. Quer dizer que eu posso viver do jeito que eu vou pro céu? Não, não é bem assim. E como é que ele fez? Uma metáfora. Estávamos todos se afogando no mar dos nossos pecados. E se morrêssemos neles, estaríamos todos no inferno, porque todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Aí aparece o Salvador, e ele joga a boia. Ou seja, é ele que nos salva. Agora eu só sou salvo se eu subir na boia. Aleluia, se eu abraçar a oportunidade que ele está me dando. Já pensou, irmão? Ouvir tantas pregações sobre arrependimento de pecados e ir para o inferno? Participar de tantos cultos e ir para o inferno? Que Deus nos livre. Mas eu não sirvo a Deus, pregador, porque é difícil. Eu já tentei, mas toda vez que eu começo a servir a Jesus, eu entro numa prova, dói tanto. Aí eu olho para o mundo, era tão fácil quando eu era do mundo. Só que, já dizia John Wesley, 1/1000 de segundo no inferno será o suficiente para o ímpio esquecer toda a alegria que ele viveu lá no mundo. E 1/1000 de segundo no céu será o suficiente para o crente esquecer toda a lágrima que ele derramou aqui.
não abraça a mensagem da cruz. Ele morreu, mas o mais incrível é que, como eu disse, todos os animais sacrificados na história morreram e estão mortos, mas Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, 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 ressuscitou. Se coloque de pé em nome de Jesus.